Boa tarde, sétimo ano, tudo bem com vocês, gente? Olha, nós vamos iniciar mais uma aula agora, tá? Essa aula nós vamos falar sobre ortografia, é um conteúdo que está na bimestralidade de vocês, quero que vocês prestem bastante atenção, tá bom? Então vamos lá. Então aí está, né, o nome do nosso colégio, emblema, nome da sua professora, sobre ortografia, série sétimo ano, uma imagem que eu coloquei para vocês, bonitinha. Primeiramente, nós vamos ver, pessoal, sobre o uso dos porquês. Quando usar, qual porquê usar, tá bom? O porquê separado, porquê junto, com acento, sem acento, vamos lá? Por que nós vamos estudar isso aí? Qual é o objetivo? Olha, escrever de acordo com a gramática não é fácil, né? E ainda mais quando o assunto é o uso dos porquês, nós precisamos de regras, de algumas regras, para nós aprendermos isso aí. Então, vamos lá. Quando nós utilizamos o porquê separado e sem acento, ele é usado no início de uma frase. Em quais tipos de frase? Em frases interrogativas. Ou então, quando você puder substituir. Pessoal, quando você puder substituir o porquê pelas palavras aí, ó, pelo qual, pelos quais, pelas quais, você vai usar o porquê separado sem acento, tá bom? Exemplo: por que você tem listras pretas se os cavalos não as têm? Olha aí para você ver. Porquê no início da frase, separado sem acento, tá bom? Depois, quando usar então o porquê separado com acento, nesse caso aí, esse porquê separado com acento, ele vem antes de um ponto, seja ele interrogativo, exclamativo, tá? Esse porquê deverá vir acentuado. Continuará com o significado de por qual motivo, por qual razão. Exemplo, olha, vocês não comeram tudo. Então, esse porquê aí, ó, seguinte, vem antes o quê? De um ponto de interrogação. Por quê? Né? Olha o outro exemplo, andar 5 quilômetros. Por quê? Vamos de carro. Esse porquê está antes de um ponto, né? Que ponto é esse? Ponto de interrogação. Tá bom, gente? Depois, nós temos o porquê junto, sem acento. Quando utilizar o porquê junto, sem acento? Quando a conjunção for causal ou explicativa, com valor aproximado de pois, uma vez que e para que. Olha os exemplos que nós temos aí, ó. Não fui ao cinema porque tenho que estudar para a prova. Quando a palavra puder, por quê, puder ser substituída por pois, você vai usar o porquê junto e sem acento, tá bom? Olha o outro exemplo. Não vá fazer intrigas, porque prejudicará você mesmo. Então, você pode substituir esse porquê por não vá fazer intrigas, uma vez que prejudicará a você mesmo, tá bom? Depois, nós temos o porquê junto e com acento. Quando utilizá-lo? Nesse caso aí, gente, ele será um substantivo e tem significado de um motivo, a razão. Ele sempre vem acompanhado de um artigo, de um pronome, um adjetivo ou um numeral. Olha o exemplo que nós temos aí, ó. O porquê
de não estar conversando, é porque quero estar concentrado. Então, o motivo, tá? Diga-me um porquê para não fazer o que devo. Aí é uma razão. E aí você pode observar que tem um artigo, tá? E um numeral. Depois, nós estamos vendo sobre ortografia, então nós vimos sobre os 4 usos dos porquês. Agora nós vamos ver sobre o uso de mal com L ou mal com U. Quando usa um ou outro? O uso do mal com L e do mal com U. Gente, essa regra é muito simples. Muito, tá? Não tem nenhuma dúvida. Quando é que você usa? Aí no caso, ó. Quando é que você usa aí o mal com U ou o mal com L? Olha aí. Quando mal tiver como sinônimo bom, você vai usar o mal com U. Quando o mal tiver como sinônimo bem, você vai usar o mal com L. Não tem erro, tá bom? Olha aí para você ver, ó. Quando você usa o mais ou mas? Quando deve ser usado mais ou mas? Vamos lá para a regrinha. O mas, ele é usado como uma conjunção que diz o quê? Uma adversidade, uma contrariedade. Quando você tiver dúvida, o que você faz? É só você testar outras conjunções que equivalem à palavra mas. Ó, por exemplo, porém, contudo, todavia, entretanto, tá? Se o sentido ficar o mesmo de mas, você pode ficar tranquilo, né? E escrever mas, tá? Então, a conjunção mas, ela sempre dá a ideia de adversidade, contrariedade, tá? Por exemplo, fui à festa, mas não estava animada. É uma contrariedade, né? Olha os exemplos aí, mais exemplos, ó. Hoje acordei animada, mas não quis ir trabalhar. Já tenho muitos livros, mas não consigo parar de comprar outros. Tá vendo? A diversidade. Quando usar o mais? Mas já é o contrário, né? Esse mais aí vem no caso, corresponde ao contrário de menos, tá? É muito simples, é um advérbio de intensidade. Vamos lá para o exemplo. Meus amigos têm mais qualidades do que defeitos. Tá vendo? Fale mais alto, por favor. Usa-se sempre a vírgula antes de mas entre as duas orações. Então, aí está outra regrinha para você não errar. Está vendo que quando nós usamos a conjunção mas, tem sempre uma vírgula antes da palavra? Olha, o carro não era meu, vírgula, mas de um amigo. A obra foi bem planejada, vírgula, mas esqueceram alguns detalhes. Quando nós devemos usar X ou CH? Emprega-se o X após ditongo. O que é ditongo? Ditongo é quando quando duas vogais permanecem juntas na separação silábica, certo? Então, elas ficam juntas, elas não se separam. E até o contrário, é quando você separa a sílaba e as vogais ficam separadas, tá bom? Olha, caixa, frouxo, peixe. Isso aí tem o quê? Ditongos. Ai, ou e ei. Segunda regra, depois da sílaba inicial
em. Então, a palavra inicia com EN, você já lasca logo um X, tá? Exemplos: enxame, enxada, enxaqueca. Tem exceções para isso aí. Quais? Palavras iniciadas por CH que recebem o prefixo em, como por exemplo, encharcar, de charco, enchiqueirar, de chiqueiro. Então, encher e seus derivados também, ó, enchente, enchimento, preencher. Então, tem essas exceções aí, tá, gente? Presta atenção nessas exceções de encharcar, enchiqueirar, chiqueiro, enchente, encher, tá? Enchimento, preencher. Quando você usa X, terceira regra, após a sílaba inicial me. Então, a palavra inicia com me. Você vai usar X e nunca CH. Exemplos: mexer, mexerica, mexicano, mexilhão. Com uma exceção de mecha. Sempre tem as exceções, né, gente? Mecha de quê? De cabelo. Depois, nós temos o emprego de CH. Aí que fala de um dígrafo. O que é um dígrafo? É quando nós temos duas letras e essas letras têm o som apenas de uma. Então, o CH é um dígrafo, porque ele tem som apenas de X na leitura da palavra, tá bom? Olha os primeiros exemplos aí. Bochecha, bucha, cachimbo, chalé, charque, chimarrão, chuchu, chute, cochilo, debochar, fachada, fantoche, ficha, flecha, mochila, pechincha, salsicha, tchau e etc. Quando nós utilizamos ou devemos utilizar a letra G ou J, primeira regra do uso de G é nos substantivos terminados em agem, igem e ugem. Barragem, miragem, viagem, origem, ferrugem, com exceção de pagem, que pagem aí usa-se J. Nas palavras terminadas em ágio, égium, ígium, ógium e úgium, estágio, privilégio, prestígio, relógio, refúgio. Nesses exemplos, eu uso G. Quando eu uso G nas palavras derivadas de outras que já iniciam, né? Palavras primitivas, então elas são derivadas de palavras primitivas que já têm o G. Por exemplo, engessar vem de gesso, que é escrito com G. Massagista vem de massagem, que é escrita com G. Vertiginoso é com G porque vem de vertigem, que é escrita com G. Outros exemplos de palavras com G: algema, auge, bege, estrangeiro, geada, gengiva, gibi, gilete, herege, megera, monge, rabugento, vagem. Quando nós empregamos a letra J, então, quando os verbos forem terminados em jar ou gear. Exemplos: arranjar, despejar, gorjear, enferrujar e viajar. Quando as palavras forem derivadas desses verbos, todas elas serão escritas com J, como por exemplo o arranje, um despeje, o gorjei, o enferruje, ou viajo, tá? Viagem, ok? Quando usa-se o J nas palavras de origem tupi, africana, árabe ou exótica? Exemplo:
biju, jiboia, canjica, pajé, Jericó, né? Manjericão, moji. Também nas palavras derivadas de outras que já têm a letra J. Então, tem uma palavra primitiva escrita com a letra J. Por exemplo, loja. A palavra derivada de loja também será escrita com J. Lojista. Laranja, laranjeira. Cereja, cerejeira, tá bom? Jeito, ajeitar. O outro caso, nas palavras abaixo, usa-se J. Berinjela, cafajeste, jeca, jegue, majestade, jeito, jejum, laje, traje, pegagento. Empregos de S ou Z. Quando usar? S. Quando o sufixo, formadores de adjetivos ense, oso ou osa. O que é sufixo, gente? Se prefixo é o que vem antes, sufixo é o que vem depois. Então, sufixo é o que vem no final das palavras, tá bom? Olha aí. Catarinense, gostosa, amorosa, teimosa, palmeirense, gasosa. Tá vendo? Outro exemplo, nos sufixos, ou seja, final de palavras que tem es e esa, ao indicarem nacionalidade, título ou origem. Exemplos, burguês, burguesa, chinês, chinesa, inglês, inglesa, milanês, milanesa, tá bom? Olha, após ditongos, usa-se o S, coisa, pouso, lousa, náusea. Nas formas dos verbos por e querer, também. Pus, pôs, pusemos, puseram, pusera, pusesse, puséssemos, quis, quiséssemos, quiseram, tá? Usamos S também em abuso, através, aviso, besouro, brasa, decisão, visita, vaso, tesoura e diversas outras palavras da língua portuguesa. Como é que você vai aprender tudo isso? Lendo. Você tem que ler muito para você aprender esses vocábulos, tá, gente? Por isso que um bom leitor, ele erra menos. Quando nós usamos o ou o, isso aqui, ó, é uma regrinha legal, tá? Escreve-se com o, boteco, não boteco, mosquito e não mosquito, polenta, toalete, zoar, mágoa, botiquim, não botiquim, mochila, moleque, tossir, nódoa, cortiço, moela, engolir e etc. Quais escrevem com o? Amuleto, bueiro, camundongo, 50, tá? Não é 50, cutia, curtume, jabuti, jabuticaba, entupir, embutir, supetão, tábua, tabuleiro, urtiga, urticária, entre outras. Quando nós usamos demais junto ou demais separado? Olha, demais separado ou demais existem na língua portuguesa, estão corretas, embora causem muita confusão. É possível diferenciar. Como é possível? Demais aí, junto, é advérbio de intensidade, tá? Sempre é advérbio de intensidade. E ela é sinônimo de em excesso, em exagero, muito, muitíssimo, em demasia, tá? Além da conta. Aí, nós temos exemplos com a palavra demais expressando intensidade, que a demais aí é sempre um advérbio. Estou cheia, acho que comi demais. Você se preocupa demais com as coisas, relaxe.
Não dá para ir agora, já é tarde demais. Então, quando for advérbio de intensidade, você vai usar demais, tá? Demais separado, gente, é quando for locução adverbial. O que é locução adverbial demais? Ela é sinônima da locução a mais, tá? Como, por exemplo, aí nesse caso, ao invés dela expressar, igual no caso anterior, intensidade, ela vai expressar quantidade. Olha aí para vocês verem a diferença, ó. Não acho que seja nada demais, não se preocupe com isso. Ele deu dinheiro demais para meu filho, então é em relação à quantidade, tá bom? Quero agradecer vocês, eu já vou encerrar por aqui, porque já passa de 20 minutos o nosso vídeo, eu não quero que o nosso vídeo fique extenso. Quero agradecer muito vocês, fiquem todos com Deus, Deus abençoe a vida de vocês. Um grande abraço, gente, até a nossa próxima videoaula. Beijo!